Bem, vamos ter na continuidade. Eu poderia dar a aba criação, né, onde já estávamos criando primitivas, e para splines, que é linhas, ou NURBS, que é malha, que vamos ver, ou model, né, que é a parte aí de estar fazendo modelagem e operadores booleanos, que veremos um pouco mais à frente. Porém, eu prefiro vir aqui em deformer, ou seja, deformadores. Por quê? Porque o que acontece? Esse item aqui é o item, pode-se dizer que, se não a alma, mas é um dos principais itens de qualquer software 3D. Sem ele, praticamente você fica de braços cruzados, né? Você fica aí sem poder fazer muita coisa, ou para fazer alguma coisa ter que realmente trabalhar muito mais tempo, né? Então o que acontece? Os deformadores, eles existem justamente para poder deformar em quem? As primitivas. Então vai ter muito mais nexo continuarmos pegando esses deformadores e deformando quem? As primitivas. E vocês vão entender aquilo que eu havia comentado sobre ter pouco ou muitos segmentos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, startando um cubo, ok? Vou jogar em wireframe, por quê? Porque aí você vai perceber a ação efetiva dos deformadores. Vou jogar em linhas, tá? Ou melhor, em wireframe, ok? Perfeito. Você vê que ele está na sua forma mais simplista que possa existir, né? Ele está aí com... Deixa eu fechar aqui essas abas, né? Ele está aqui nada mais com o que? 6 faces, né? Falando de faces, arestas aí temos 12, vértices temos o que? 24. Como é que eu faço para poder visualizar tudo isso? É simples, né? Clicou 2 vezes e mostra para você aí as propriedades do que ele é composto. E aí o que eu vou estar fazendo agora? Vou estar vindo aqui, ó, por exemplo, eu vou aplicar um deformador de torção, né? Vamos aqui, Creator, Deformer, ó, tem o Bend, vou começar pelo Bend, vamos um a um. O Bend é um deformador para fazer envergadura, ó. Apliquei ele, tá ok? De cara eu não vou enxergar nenhuma mudança. Ele está aqui com o tamanho por igual, mas eu posso mudar ele, tá ok? Ele serve para fazer o que? Serve para estar fazendo justamente a envergadura. Então, por exemplo, aqui, ó, Strong é a força. Olha só, eu consigo. Você vê que a gente chama essas arestas, né? Mesmo que eu jogue aqui no formato em shading, observa que a visualização em relação ao deformador Bend, ele é baseado nessas linhas lilás aqui, nessa coloração lilás. Por quê? Porque o deformador, na verdade, é um elemento invisível, porém que tem ação física e real aplicada em seus elementos. E ele serve para o que? Envergadura, né? Para você envergar algo, torcer algo. Na verdade, torcer não. Envergar é melhor o termo. Torcer, eu acho que não é o termo correto, é melhor ser utilizado no próximo deformador que iremos ver, ok? Mas ele fala, mas por que nada está ocorrendo? Aqui você coloca em Strong, ó, eu estou com a paleta de atributos, eu escolho em ângulos o nível da envergadura, tá ok? E inclusive escolho a direção também, então ele pode ser de repente na diagonal, olha só que legal. Mas ele fala, mas por que nada está acontecendo? Por dois motivos bem simples. Primeiro, o cubo não tem segmentos o suficiente, fato. Segundo, né, ou seja, quanto mais segmentos tiver, mais propenso está a minha primitiva, o meu modelo 3D, meu polígono a aplicações físicas como deformadores, ok? Isso é fato. Aqui são as coordenadas, nem vou me ater a isso, e aqui é a parte básica que vocês já conhecem também, que é o mesmo esquema com relação às primitivas que vimos, tá? Bem, enfim, a questão é a seguinte, aqui nada vai ocorrer se eu não colocar o que? Segmentos, e também o cubo tem uma certa altura, né? Então vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro pegar aqui, ó, vou aumentar a altura dele, ó, acabei de fazê-lo. Eu já cliquei e arrastei naquela bolinha aqui, viu? Ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó. Vou movê-lo, ok, perfeito. Claro que eu estou numa visualização aí em perspectiva. Para ter precisão, eu venho aqui.
E como você pode ver, ele está aqui, ó, eu tenho uma visualização aqui lateral. Aqui eu consigo mover a tela, tá? Ó, aqui eu movo a tela sem mover o objeto. Aqui eu dou zoom in, zoom out, tá bom? E aqui eu rotaciono a tela se eu precisar. Mas galera, que você veja que, olha só, né? Galera, que você veja que eu tô agora o cubo está numa forma retangular e está num tamanho propenso para ser envergado. Porém, ele não tem segmentos. Como é que eu faço? Simples. Então, clica duas vezes, né? Normal. E aí vem aqui Object, ó, segmentos em relação ao eixo X, Y, Z. Eu vou colocar, por exemplo, 30 em relação ao eixo X. Em relação ao eixo Y, mais 30. Vou botar aqui em display, ó, wireframe, só para que vocês visualizem melhor. Em relação ao eixo Z, mais 30. Perfeito. O eixo Z nem precisa, né, de tudo isso. Não entendeu? Tudo bem. Eu vou fazer de novo o exemplo, que aí vai ficar mais fixo, né, na sua mente. Todas as ações que você for fazendo, olha só que legal, ele vai atribuindo aqui as últimas ações. Você não precisa ficar vindo aqui toda hora no menu, vai, cria, faz aquilo, né? Olha só, por exemplo, essas últimas ações foi a criação do cubo, tá aqui ele, ok? E foi aplicar aí nada mais nada menos que o bend, né? Esse modificador, ó, que nem o fizemos. Só que o que acontece? O cubo ele precisa ter segmentos, né? E não precisa ser relacionado a todos os eixos, né? Ó, as abas são flutuantes, tá? Ó, clicou, elas mudam de posição, ou você pode vir aqui e fechar. Olha só que legal. Ó, unlock, ou seja, solta, né? Todas as abas podem ser soltas. Ó, clicou aqui no canto superior esquerdo, só clique em unlock, as abas ficam soltas, tá? Isso aí só para você saber e tá aí à disposição para você aí personalizar, customizar a tua tela como você achar mais pertinente, ok? Bem, vamos, tô aqui com o cubo, cliquei duas vezes no mesmo. Vamos pegar e vou jogar mais ou menos 10 segmentos relacionados ao eixo Y, somente relacionados ao eixo Y. Ó, vou dar um display aqui, wireframe, ó, lines, prontinho, olha só, tá aqui, né? E aí, com o modificador escolhido, olha só, eu tô vindo aqui com ele. Aí você fala, ah, mas não tá ocorrendo nada, porque o nosso cubo aqui ainda não tem o tamanho interessante, tamanho necessário. Vou aqui aumentar o tamanho dele, deixa eu subir ele aqui um pouquinho, clico aqui, ó, vou no modificador, e aí, estando tudo ok, olha só o que vai ocorrer. Exatamente a torção para onde você quiser, de forma aí, manual, que eu estou fazendo, ou parametrizada, onde eu vou aqui em Strong, que é força, jogo por exemplo 30, olha só, 30 aqui no caso é o ângulo, né, de envergadura, né? Na verdade a força, né, faz com que a envergadura, por isso que é Strong, seja maior ou menor. E aqui a direção em ângulos, né, 360 graus você pode fazer. Saber trabalhar com modificadores é essencial para qualquer um que queira aí tá utilizando software 3D, seja independente da área que vai estar direcionando, seja animação, games, maquete, engenharia, tá? Não importa, cinema, TV, isso aqui é vital. E olha só, eu tô movendo, eu posso mover o modificador, e aí é claro que a área de abrangência muda. Não somente isso, eu posso redimensionar o meu modificador, olha só, com base nos eixos X, Y e Z, fazendo com que o efeito da física mude, não só na intensidade, mas na variação. Posso rotacionar também, olha só que legal, criando torções, né? Além de, olha só que legal, além de estar criando aqui envergadura, estou criando torções.
Mas vale lembrar que para ser natural tem que estar com o que? Wireframes, né? Tem que estar na realidade com segmentos. Eu estou com 15 segmentos no eixo X, 30 no Y e 30 no Z. O Z eu vou zerar, olha só. E afetou em alguma coisa? Não. Só que se eu mudar aqui, por exemplo, o X eu vou colocar 1. Olha só, ainda não afetou. Por quê? Porque o eixo aqui em questão é o Y. Se eu jogar 1, olha só o que acontece. Fica uma coisa assim horrível, ó. Uma deformação mal feita. Por quê? Porque ele não tem segmento suficiente para compor, para poder ser aplicado. Então, ó, eu volto aqui, por exemplo, para 15, já fica mais natural, porém facetado. Você vê por causa aqui da curva toda, né? Aí se eu jogo, por exemplo, uns 30, já fica bem mais suavizado. Então, assim, quanto mais segmentos tiver uma forma, um polígono, né, tá, independente de qual seja a forma, mais ele vai estar propenso a trabalhar com multiplicadores, tá ok? Então, só para deixar isso bem claro. Tem mais um item aqui que eu quero comentar com vocês, ó, tô com um modificador selecionado, tá? E aí eu venho aqui, por exemplo, olha, tem uma coisa que é legal, você pode trabalhar com coloração, que nem, digamos que você não gostou de celular, digamos que, sei lá, por uma questão de estar tá mais visível, por uma questão de estar tá mais tangível para o nosso visual, você pode vir aqui, ó, habilitar que você vai usar cores, você pode deixar como automático, ele joga o branco, ligado, e você pode personalizar as coisas. Digamos que eu quero que o gizmo, a gente chama isso de gizmo, ou seja, assistente gráfico, tudo aquilo que é elemento físico de aplicação, ok? Seja mapeamento, física com deformadores que nem estamos vendo, depende qual seja, tudo aquilo que é, enfim, um elemento dinâmico, ou seja, vai ter ação e reação em cima do que existe no teu cenário, no teu projeto, seja um elemento ou vários elementos, não importa, tudo aquilo que a gente chama de elemento dinâmico, a gente chama de gizmo. Por quê? Porque é invisível na hora de renderizar, porém visível na hora de você trabalhar com o seu editor e te dar parâmetros, né? Ó, tô mudando aqui a coloração, vou deixar vermelho, olha só, ficou vermelho, né? Aí, a forma eu posso dizer que ele vai estar renderizável, aí vai ser só as linhas, tá, que vão aparecer, tá, no caso dele, é visível na hora da renderização, não existe necessidade, ou no editor, ó, eu desabilitei, né, claro que eu preciso dele para poder justamente, né, ter um parâmetro, para poder estar trabalhando. É normal deixar ele invisível quando você está com muitos elementos em tela e não quer se perder, tá, ok? Olha só que legal. Isso é porque eu estou brincando em perspectiva, né? Se eu quiser, se eu quiser precisão, basta eu vir aqui nas janelas de 2D, ó. Nas janelas aqui em 2D. E aí eu vou ter precisão. Ok? Vou deletar. E vou aplicar em cima de outra forma primitiva, né? Ó, se eu for aqui em cubo, tudo bem, já criou direto. Mas se eu for aqui na setinha no canto inferior direito, eu tenho outras formas que eu posso estar também manipulando, né? Então, por exemplo, o cilindro. O cilindro é perfeito para a gente manipular ele. Só que eu preciso de segmentos relacionados a ele. Segmentos aí com relação ao eixo de rotação. Não, o eixo de rotação eu posso até deixar com um pouco de segmentos, não tem problema não. Mas com relação à parte para fazer envergadura, né? Right, né? Ó, coloquei 30, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele, ó, que é o eixo Y, né? Vou aqui em coordenadas, aí eu posso vir aqui em Sizer, olha só, aumentei o tamanho dele um pouco, perfeito. Aí eu vou segurar aqui a tecla Shift, né? Por exemplo, né? Aplico o Bend, né? Fui aqui na tecla Shift, apliquei o Bend, que é o deformador, né? Estamos aí utilizando, e olha só. Aí você fala, poxa, Edward, eu preciso segurar a tecla Shift toda vez que eu for aplicar um modificador? Precisa. Então, nunca esqueça, segura a tecla Shift, seleciona o elemento que você quer estar aplicando no modificador, e aí sim, depois você vem e aplica aqui. Vale lembrar que vindo aqui e aplicando qualquer um desses modificadores, ou aqui, criando qualquer uma dessas primitivas, é a mesma coisa de você vir aqui em objetos e deformadores, né, que é o deforma. Ok?
Olha só que legal. Tudo pode ser animado, tá? Vale lembrar isso. Você pode redimensionar também. E aí é claro que ele perde, olha só, ele perde a essência não, né? Ele perde a intensidade da sua força e muda a localização também. Olha que legal. Chega a ser até divertido. Agora, é possível fazer isso em relação a um grupo de primitivas? Sim, é o que a gente vai ver no próximo vídeo.